Olá, meus irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, superintendentes, líderes em geral da nossa EBD, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Helenildo Gomes, pastor auxiliar na Assembleia de Deus em São Luís, igreja liderada pelo nosso pastor presidente José Guimarães Coutinho, a quem abraço com estima, respeito e consideração. Abraço também ao nosso querido pastor Raposo, presidente da nossa Magna Seadema. Igualmente, o nosso querido pastor Rosivaldo Cardoso, o nosso secretário executivo da SEC. Hoje com você, neste sábado, para meditar na leitura diária que trata sobre a Bíblia Sagrada, foi produzida por homens movidos pelo Espírito Santo. O texto se encontra na 2 de Pedro, no capítulo 1, e os versículos 20 e 21. É a leitura diária da última lição, a lição 13, 30 de março de 2025, cujo assunto é Perseverando na Fé em Cristo. O texto áureo diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. A verdade prática assim nos diz: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Pedro já estava caminhando para os seus dias finais e ele quer deixar muito claro que as Escrituras, a palavra de Deus, precisa continuar. E ele então destaca que as Escrituras são a revelação de Deus ao homem e não uma descrição de Deus feita pelo homem. Para Pedro, a palavra de Deus é de fato inerrante, infalível e confiável. Pedro destaca para nós 3 importantes assuntos concernentes à palavra de Deus. 3 verdades que Pedro destaca para nós. A primeira, ele diz que a palavra de Deus é infalível. A segunda, Pedro diz que a palavra de Deus não é uma criação humana. Aí ele está falando sobre a sua origem, e a origem da palavra de Deus é o céu. Sua origem está exatamente no céu e não na terra. A palavra de Deus procede de Deus e não do homem. Pedro destaca uma terceira verdade. E ele diz que a palavra de Deus tem sua origem em Deus. E ele diz o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Percebam que Pedro está falando que a mensagem é maior do que o mensageiro. O mensageiro é fraco, mas a mensagem é forte. O mensageiro é pequeno, a mensagem é grande. O mensageiro é temporal, a mensagem é eterna. E aí Pedro diz que o mensageiro é homem, contudo santo. E esse homem que é santo, ele falou não de si mesmo, mas da parte de Deus. Ele foi movido não por um sentimento, mas pelo Espírito Santo para falar a palavra de Deus. A palavra de Deus é inspirada por Deus, é o sopro divino e não o resultado dos pensamentos humanos. Os homens foram apenas instrumentos usados para escrever as profecias.
mas sua origem está plenamente, originalmente em Deus. Foi o Espírito Santo quem os inspirou, revelando-lhes o seu conteúdo infalível. Que Deus abençoe o irmão, que Deus abençoe a irmã, que Deus abençoe o professor da Escola Bíblica Dominical, o superintendente, toda a Escola Bíblica Dominical. Convidamos você para participar dessa última lição do nosso primeiro trimestre de 2025, que fala sobre perseverando na fé em Cristo. Deus abençoe o seu dia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você e os seus, hoje e sempre. Amém.